Teresa relembra a Arthur que o traidor é ele. O professor crê que a esposa o ama. Teresa volta a mentir para Arthur. Ela relata para o marido que segue magoada. Arthur se humilha para Teresa. Ela relembra que o marido a traiu com a sua pior inimiga. Teresa coloca Arthur aos seus pés. Ela volta a enxotar o marido. No dia seguinte, Regina come com Patrícia e Armando. Johnny e a moça planejam reunir os documentos para o casamento. O baixinho conta para os demais que Esperança pretende ficar na vila. Johnny deseja morar na casa de Regina e Armando. A lavadeira e o idoso voltam a ressaltar que os jovens precisam pensar bem. Griselda tenta alimentar Porfírio. Ele a culpa pelo sumiço de Patrícia. O resmungão reitera que a carrasca ajudou Roberto. Porfírio decide denunciar Griselda, insinuando que ela foi cúmplice do sequestro de Patrícia. O resmungão agride a carrasca. Regina informa aos jovens que o namoro é uma etapa muito importante. Ela e Armando tentam convencer os inconsequentes a não se casarem. Os pais de Teresa ressaltam que Johnny e Patrícia ainda não estão preparados para cuidarem de uma casa. Mariano pede para conversar com Aurora. Ela se arrepende pela declaração. Mariano deseja saber se Aurora ainda gosta dele. Regina e Armando visitam Teresa. Ela é fria com a mãe. Regina relembra que Teresa quis se casar. A descarada não aceita ser massacrada para os pais. Regina informa a Teresa que não existe marido perfeito. A ambiciosa informa a mãe que não se contenta com pouco. Aurora despista Mariano. Eles ressaltam que o amor cega. Aurora conta para Mariano que Martim a conquistou. Ela se sente valorizada pelo advogado. Ela ressalta que a filha vive mudando de ideia. Regina exige que Teresa mantenha o casamento. Ela ressalta que a filha não pode fracassar. Teresa informa aos pais que vai fazer o que bem entender. Regina ressalta para a filha que o casamento na igreja é para toda a vida. Ela ressalta que Teresa só engana os demais. A ambiciosa comunica à mãe que a vida é para os fortes. Mariano fala para Aurora que Martim quer vê-la feliz. O moreno cita as virtudes do advogado para a amiga. Mariano acaricia Aurora. Ele ressalta que não deixará de ser amigo dela. Eles se abraçam. Armando teme que Teresa seja difamada por ter se divorciado. Ela informa aos pais que não sairá do casamento de mãos abanando. Regina percebe que a filha não ama Arthur e prioriza o dinheiro. A descarada ressalta que a mãe não sabe o que ocorreu. Regina sente medo de Teresa. A ambiciosa não segue os conselhos da mãe. Aurora sugere que Mariano feche o ciclo com Teresa. Eles conversam sobre o suposto divórcio da descarada. Aurora acaba falando para Mariano que Arthur foi infiel. O moreno fica irritadíssimo. Aurora se arrepende por ter falado demais. Ela insinua que Mariano desperdiça a sua vida por Teresa. Aurora sugere que o moreno abra os seus olhos em relação à descarada. Mariano admite para a amiga que ainda ama Teresa. Aurora não entende a fúria do moreno. Mariano ressalta que Teresa manipula tudo à sua conveniência. Roberto dá chocolate para Joana. Ela pede para o músico mudar. Roberto pensa em seguir com as suas aulas de boas maneiras. Ele pede mais uma oportunidade para Joana. Heitor surge. O diretor dá uma grande caixa de chocolates para Joana. Heitor percebe que Roberto gosta da costureira. Joana confirma. Aurora pede para Mariano refletir. Ele a informa que já tomou uma decisão. Aurora sugere que Mariano lute pelos seus sonhos. Ele exalta a amizade da morena. Aurora se retira. Arthur come com Luísa. Todos lamentam por Teresa estar decidida a se divorciar. Arthur reitera que não pode perder a esposa. Fernando e Luísa decidem continuar na capital, pois o professor precisa de apoio. Heitor pede para Joana esperá-lo. Ele promete que mostrará os papéis do divórcio para ela. Roberto anda pela rua. Griselda agride o músico. A carrasca fala para Roberto que quase foi presa. Ele lamenta. Griselda ressalta que Roberto destruiu a sua vida. Regina chora. Ela reitera que Teresa não pode se divorciar. Armando tenta controlá-la. Luísa aparece. A insegura não consegue acalmar os ânimos. Luísa deixa escapar para os dois que Arthur não está dormindo na mansão. Regina pensa o pior
pior de Teresa. Luísa revela para a lavadeira que quem errou foi Arthur. Roberto confessa para Griselda que não a ama. Ele decide arranjar um emprego para a carrasca. Roberto tenta dar dinheiro para Griselda. Ela não aceita. Johnny fala para Patrícia que precisa trabalhar. Ele critica o porteiro da vila. Johnny agrada a namorada. Luísa decide não revelar a verdade para Regina e Armando. A insegura reitera que Arthur ainda ama Teresa. Luísa se despede dos idosos. Regina deseja amparar Teresa. Armando tenta detê-la. Regina ressalta que precisa apoiar a filha. Aurora desabafa com Heitor. Ela segue confusa com seus sentimentos. Aurora fica dividida entre dois amores. Ela informa a Heitor que Mariano segue pensando em Teresa. Regina corre atrás da filha. Ela pede perdão para Teresa. A ambiciosa informa a mãe que não é uma desalmada, pois o posto ficou com a sua amiga Lívia Brito. Teresa tortura a mãe. Regina crê que a filha não ama o marido. Teresa relata para a mãe que só queria preservar a saúde dela. Ela revela para Regina que Arthur foi infiel. Teresa comunica à mãe que vai reatar com Mariano. Regina quase tem um troço. Johnny e Patrícia decidem confrontar Porfírio. Regina tenta mudar a decisão de Teresa. A descarada crê que a mãe nunca a amou. Regina desmente Teresa. A ambiciosa abraça a mãe. Elas trocam declarações. Teresa insinua que Regina sempre esteve certa sobre Arthur. A descarada conta para a mãe que o professor nunca deixou de amar Paloma. Elas seguem aos prantos. Porfírio se choca com a ousadia dos jovens. Patrícia ressalta para o avô que a polícia não pode fazer nada contra Johnny. Porfírio ameaça o baixinho. Johnny informa ao resmungão que vai respeitar Patrícia. Porfírio volta a cuspir fogo. Johnny comunica ao resmungão que vai se casar com Patrícia. Eles convidam Porfírio para a cerimônia. O resmungão decide morrer. Ele insinua que Johnny só quer dinheiro. Porfírio enxota os jovens. Teresa confessa para Regina que só Mariano a ama. A lavadeira sugere que a filha perdoe o marido. Teresa ressalta que não pretende desculpar Arthur. Ela conta para a mãe que já não aguenta olhar para a cara do marido. A lavadeira se coloca à disposição da filha. Teresa pede discrição a Regina. Ela ressalta que também precisa da mãe para ser feliz. Regina crê que Teresa pode recomeçar com Mariano. A descarada desfruta a situação. Rubens procura Mariano. O tabelião informa ao Moreno que está fazendo de tudo para satisfazer a Ida. Rubens fala para Mariano que não quer fofocas. Ele sugere que o Moreno se afaste de Esperança. Rubens informa a Mariano que cuidará do filho. O Moreno percebe que o infiel não contará a verdade para Maíra e Aida. Mariano relata para Rubens que não pretende guardar o segredo. Maíra comunica a Aida que decidiu gerenciar as empresas sozinha. A perversa supõe que o pai está por trás da situação. Maíra despista a Aida. A corna informa a filha que precisa se superar por conta própria. Aida respeita a decisão da mãe. Mariano comunica a Rubens que não deixará de falar com Esperança. O infiel fala para o Moreno que ama a Sonsa. Rubens pede a ajuda de Mariano para reconquistar Esperança. O Moreno fica abismado com o cinismo do tabelião. Mariano expulsa Rubens de sua casa. Teresa faz uma ligação. Arthur procura a esposa. Ele entrega um envelope para Teresa. Arthur convida a esposa para viajar. Teresa reage encantada. Johnny pensa em adiar o casamento. Patrícia informa ao namorado que eles não serão separados por Porfírio. A moça deseja falar com os pais. Teresa volta a bancar a difícil diante de Arthur. Ele ressalta que a esposa pode ter uma lua de mel inesquecível. Teresa insinua que Arthur está agindo tarde demais. Ele se declara para a esposa. Teresa percebe que Arthur quer comprá-la com a viagem. Ele planeja superar a crise matrimonial. Teresa reitera para Arthur que não suporta ser traída. Ela planeja viajar sozinha. Regina e Armando desejam que Johnny seja o porteiro da vila. O idoso fala para a esposa que é respeitado no escritório. Regina conta para Armando que Teresa está sofrendo. A lavadeira revela para o marido que Arthur esteve com outra. Teresa lê o bilhete do professor.
Ela cheira as rosas. Lena conta para Teresa que Mariano quer vê-la. O Moreno entra em cena. Teresa repreende Mariano. O Moreno ressalta que a ambiciosa voltou a mentir. Ele relata que Teresa só quer se divorciar pois foi traída. Armando sente ódio de Arthur. Regina controla o marido. A lavadeira confessa para Armando que não sabe o que pensar. O idoso obriga a esposa a respeitar as decisões da filha. Regina fala para Armando que desconhece Arthur. O idoso sai de casa furioso. Teresa tenta comover Mariano. Ele relembra que a descarada também traiu Arthur. Mariano insinua que Teresa não tem moral para reclamar de nada. Ele ressalta que ela só quer manipular os demais. Mariano crê que Teresa pretende usá-lo. A ambiciosa reitera para o Moreno que nunca deixou de amá-lo. Teresa acaricia Mariano. O Moreno ressalta que a descarada só age por si. Teresa fala para Mariano que quer ir para o altar com ele. Fernando impede Arthur de beber. O professor segue depressivo. Fernando sugere que Arthur escute o coração. O professor se sente como um adolescente. Teresa fala para Mariano que quer corrigir os seus erros. O Moreno informa a ambiciosa que não será manipulado novamente. Mariano decide não dar uma oportunidade para Teresa. Ele ressalta que já conhece a verdadeira face dela. Mariano desperta a fúria de Teresa. Ela critica a Aurora. Mariano insinua para Teresa que nutre sentimentos pela Morena. A descarada se revolta. Mariano exige que Teresa não volte a procurá-lo. Ele a comunica que Martim a viu na vila. Arthur fala para Fernando que Teresa não pode reatar com Mariano. Ele também deixa o bonitão enciumado. Fernando pede para Arthur se controlar. Ele sugere que o professor retome as rédeas da sua vida. Mariano conta para Teresa que despistou Martim. Ele ressalta que o advogado não é bobo. Teresa insinua para Mariano que vai arrancar as calças de Arthur. Ela planeja sua vingança contra o marido. Teresa roga pelo amor de Mariano. Ele dá um fora nela.